E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal, opinião e expectativa sobre o goleiro Rafael, novidades sobre Marcos Paulo, Rato e Aranguiz. Isso e muito mais no vídeo de hoje do canal, porque a semana vai pegar fogo em São Paulo. Então vambora pro vídeo. Pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Bom goleiro, mas eu sinceramente tenho dúvidas se ele é muito melhor do que os que lá estão. É um jogador que é até difícil, porque nos últimos anos a gente não tem muita margem de análise para ver ele realmente jogando numa sequência. Nos momentos que ele teve no Cruzeiro que precisou, ele foi muito bem. Ele vai para o Atlético Mineiro, e aí para mim é uma outra questão. Ele perde espaço por não ter um jogo apurado com os pés. Aí o Sampaoli busca o Everson fica, e tanto é que hoje é um dos grandes goleiros do Brasil para mim, com essa característica. Então questiono um pouco nesse sentido. O Rogério o modelo de jogo que o São Paulo usa e que o Rogério gosta de usar é para sim utilizar o goleiro com os pés. Acho que é um cara que, às vezes que eu vi em campo, mostrou qualidade, sabe? Debaixo das traves é um bom goleiro, mas como eu falei, ele não tá tendo muita minutagem, então é difícil a gente cravar. Não acho que seja unanimidade, ele vai ter que se provar. E o São Paulo é um time, é um clube que precisa muito resolver o problema dessa posição. Porque é uma posição que virou um ponto fraco do São Paulo. Depois de tantos anos com o Rogério, o São Paulo ainda tem esse fantasma. Então ainda existe uma cobrança muito grande em cima da posição de goleiro do São Paulo. E o São Paulo já rodou essa posição muito, né? Já foi Denis, Renan, Thiago Volpe, Jean, Felipe Alves, Jandrei. Então o São Paulo roda a posição. Então, se o São Paulo vai investir nessa posição, acho que tem que investir num goleiro que ele sinta mais convicção de que vai resolver o problema. Eu tenho dúvidas sobre o Rafael, até pelo tempo parado. O goleiro, quando perde muito ritmo e se perde confiança, a gente viu como o Thiago Volpe, do primeiro para o segundo ano dele no São Paulo, cai muito, porque quando ele começa a perder a confiança, aí já era. E tem uma outra questão, ele tem 33 anos de idade, precisa saber quanto o São Paulo vai pagar por isso, porque acredito que não vai ser um valor tão baixo assim, até o desejo do São Paulo era muito grande por ele, e como o Renato falou, é um goleiro que não tem tanta qualidade para a saída com os pés, e o Rogério prima por isso. E é difícil a gente saber se é isso mesmo, porque a imagem que a gente tem é lá de trás. Exatamente. E se ele está trabalhando todo esse tempo, ele pode ter melhorado com também. Certeza. É difícil analisar alguém que não está jogando. Essa é a questão. Como é que o São Paulo estudou e analisou o Rafael para ir lá e contratá-lo? Bora falar sobre o São Paulo e Hernan Crespo, técnico que ficou à frente do tricolor de janeiro a outubro de 2021. Conseguiu, por exemplo, o título do Campeonato Paulista. E ele mais uma vez se declarou apaixonado pelo São Paulo. Em entrevista à ESPN, ele disse o seguinte, abre aspas, vou voltar a caminhar pelo Morumbi. Não sei em que situação, não sei se como treinador, como fã, mas tenho dentro de mim uma conta pendente, que é ver o Morumbi lotado. Eu quero voltar para poder viver tudo isso, fecha aspas. Por que o Crespo adotou cuidado quando falou em voltar como torcedor? Enfim, para não parecer que ele está cavando um lugar do Rogério Ceni, não é o caso. É que o Crespo tem enorme carinho pelo São Paulo. A passagem dele, na visão do Crespo, não foi completa, especialmente porque em época de pandemia ele não pôde sequer treinar o São Paulo uma única vez no Morumbi com público. 53 partidas, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, 57% de aproveitamento dos pontos. Ele acaba demitido no mês de outubro, apesar do título do Campeonato Paulista. É natural que o Crespo volte um pouquinho mais pra frente. Como vocês sabem, o São Paulo decidiu renovar o contrato do Rogério Ceni. Tá dando toda a moral do mundo pro Rogério. Quem sabe quando o Rogério deixar o tricolor. Com relação à chegada do goleiro Rafael, qual a relação custo-benefício comparando com o John dos Santos? E qual a situação contratual de Jandrei, Felipe Alves e Thiago Couto? Vamos lá, Rafael, com relação ao John, era mais barato, né, do que o John, foi mais barato, e não é que eu não goste do John, ou não sei o quê, o John fez alguns jogos bons e foi para reserva, né, tudo bem, o goleiro titular do Santos é muito bom, mas eu acho que tem uma visão meio, a gente não sabe exatamente se o cara é realmente muito bom. Vamos lembrar, o Hugo do Flamengo surgiu como um goleiraço, depois caiu em desgraça. Então é muito jovem. Então eu acho que o movimento do São Paulo não é ruim. Não acho que o Rafael é o Zete, mas me parece um goleiro mais rodado, mais seguro. Me preocupo com o fato dele ficar tanto tempo na reserva, né? Isso é engraçado, você falou, não é o Zete, eu lembrei, o Zete veio para o São Paulo em condições já meio que exatamente, desacreditado, né? Desacreditado, Depois de ter começado muito bem no Palmeiras, então.
o Rafael tá mais para Zete do que para outra situação, assim, porque ele teve um momento muito bom, jogou, se machucou e tá há muito tempo na reserva. Vamos lá. Peraí, rapidinho, o Plínio tá aqui hoje fala que foram 8 milhões. Não, foram 5 milhões, não é isso? Isso. 8 milhões 5 milhões. 8 milhões era o John. Isso. Eu concordo plenamente com a sua distinção em relação ao John. John seria uma aposta cara demais para um goleiro. Não que o Rafael esteja sendo barato, mas o Rafael já mostrou condições de jogar numa equipe grande. O John é uma incógnita, na minha opinião. O Santos estava pedindo muito alto, ainda queria vários jogadores e tudo mais. O Rafael tem 33 anos, então ele vem para jogar, não vem para ser uma aposta como o John. A galera ficava, acho que, pensando que o John, com o potencial que mostrou, pudesse ser um goleiro que chegasse no São Paulo e arrebentasse e fosse goleiro para o São Paulo por 10 anos. Coisa que o Rafael não vai ser, porque ele já tem 33, que é mais ou menos a idade do Felipe Alves e tudo mais. O Rafael trabalhou com o Ceni no Cruzeiro. Aliás, quando o Fábio se machucou, o Rafael jogou muito no Cruzeiro. Chamou a atenção de vários clubes, já do São Paulo naquela época, chamou a atenção de vários clubes. E o Cruzeiro sinalizou que, por isso que as semelhanças com o Zete, né? Sinalizou que o Fábio teria o seu contrato encerrado e que o Rafael assumiria a camisa 1. Aí o Cruzeiro, na hora H, resolveu renovar o contrato com o Fábio e o Rafael, o time caiu, né, para a segunda divisão, e o Rafael optou por se transferir para o Atlético Mineiro naquela diáspora de jogadores do Cruzeiro, saiu um para cada lado e tudo mais. No Atlético, aí a sinalização era: o Vitor vai ter o seu último ano de titular, você assume a titularidade depois disso. O que acontece? O Atlético contrata o Sampaoli e aí o Sampaoli faz questão da contratação do Everson, que é o goleiro que ele utilizou no Santos, que é um goleiro, talvez o melhor goleiro do país com os pés. O Sampaoli adora essa situação. E aí o Rafael, quando iria começar a sua temporada como titular, enfim, do Atlético, o Vitor aposentado, o Sampaoli traz o Everson e ele ficou como reserva do Everson esse tempo todo. Então, o que pega é que daquele momento já de maturidade para assumir o gol do Cruzeiro e depois do Atlético, ele não fez uma coisa nem outra. Agora ele vai ter a sua grande oportunidade no São Paulo. Mas ele é um goleiro superior tecnicamente ao Jandrei e ao Felipe. Isso não tem discussão. E acho que com a contratação dele, um dos dois vai sair. O Couto vai ficar. O Jandrei tem contrato mais longo, o Felipe mais curto. Mas um dos dois deve sair porque não faria sentido ter 3 goleiros experientes em um jovem. Você falou sobre as semelhanças com a história do Zete. O Zete veio para o São Paulo depois de ter quebrado a perna lá no Palmeiras, estava numa recuperação, ninguém sabia se o cara ia jogar, tal. O cara voltou e foi o Zete do São Paulo. Com uma diferença, ele chegou no São Paulo com 25 anos. Né? O Rafael chega com 33 anos. Pelo que eu pude apurar, o modelo, pelo menos que o São Paulo quer fechar com o Marcos Paulo, é muito parecido com o que fez com o Pedrinho, né? Um empréstimo não com a obrigação de compra. Então tudo isso está sendo discutido, mas assim, nada que vá fazer o negócio melar. O São Paulo está muito empolgado com essa possibilidade, já na semana que vem, poder ter o jogador para anunciar, fazer exames médicos, todas aquelas questões burocráticas. O outro é o Wellington Rato, esse aí já está fechado, né? Ainda existe um pezinho atrás ou outro em relação a anunciar esse jogador, porque tem algumas pendências ali com o Atlético Goianiense. Então eu ouvi, por exemplo, de um dirigente do São Paulo que o presidente Adson lá do Atlético Goianiense é uma questão de ter muito cuidado ali para fechar as pontas antes de realmente cravar e falar que está tudo certo. Mas assim, é muito difícil voltar atrás, porque a vontade do jogador contou muito nessa negociação com o São Paulo, apesar dele ter aí várias propostas, como bem disse o próprio empresário do jogador. Então são 2 jogadores que já estão praticamente fechados, que se juntam a Pedrinho e também ao goleiro Rafael, que já foram inclusive anunciados. Já um pacotão de 4 reforços. E o São Paulo vai tentar ainda outros jogadores. E aí você tem meio-campista, lateral esquerdo, zagueiro, né? Uma possibilidade que existe ainda do São Paulo contratar um zagueiro. Mas eu quero falar de um jogador que foi oferecido ao São Paulo e que causou um rebuliço lá no Rio Grande do Sul. O Charles Arangues, jogador que inclusive da seleção chilena, jogador que tem bastante experiência
experiência e fez uma história jogando no Internacional. É um jogador que foi oferecido ao São Paulo, né? A minha apuração leva a esse caminho, né, de que ele foi oferecido por empresários, por quem o representa aqui no Brasil, mas o São Paulo avaliou a contratação, entende que é um grande jogador, porém é um jogador muito caro hoje no futebol europeu. Então o São Paulo não abriu negociações, o São Paulo não pretende abrir conversas para contratar o Charles Arangues pela questão financeira. O São Paulo está fazendo contratações por empréstimo, né? No caso do Pedrinho, no caso do Marcos Paulo, que vai acontecer, e aí você está usando alguns recursos que você tem para investir em posições que você precisa. Então o Charles Arangues é muito caro, é um jogador que teria que ter um investimento muito alto, então o São Paulo decidiu não abrir conversas por esse jogador. Para repercutir uma especulação que surgiu no Rio Grande do Sul e que dá conta de que Charles Arangues pode jogar no São Paulo. No São Paulo ou no Grêmio. É que o André Curi, que é o representante do chileno, ex-internacional, concedeu uma entrevista ao pessoal da revista Colorado e disse o seguinte, abre aspas, estou negociando a vinda do Arangues para o Brasil sim. Grêmio e São Paulo, entre outros, negociam a contratação dele. O pessoal do Grêmio se apressou para dizer que não tem tratativas com o ex-jogador do Inter, embora seja um jogador de primeiro nível. Também fui consultar os dirigentes do São Paulo, afinal de contas, o Arangues chegaria para ser titular absoluto e uma das peças mais importantes. Antes, só contar que o Arangues tem contrato com o Leverkusen até a metade do ano que vem e já vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro. Que ele não fica na Alemanha a partir da metade de 2023, isso já é líquido e certo. Mas agora a gente precisa entender qual vai ser o futuro dele. O grande ponto é que, apesar de estar livre, ele vai querer entre salários, direitos de imagem e luvas algo na casa de 1.200.000, 1.400.000 por mês. Com o Internacional não há a menor chance dele voltar. O André Curi e o próprio Arangues ficaram muito chateados com os dirigentes do Inter, porque na metade do ano de 2022 eles conseguiram a liberação no Leverkusen e na última hora o Inter desistiu de comprá-lo por causa da questão financeira. Jogador que havia ido pro Leverkusen em 2015 por 13 milhões de euros. É muito bom jogador, tá? Ficou faltando te contar a resposta do dirigente do São Paulo sobre essa questão envolvendo o Arangues. Perguntei durante o programa do Nicola dessa sexta-feira se existia alguma negociação. A pessoa disse que o São Paulo tem excelente relação com o André Curi. Os caras têm mantido contatos quase que diários, também por causa do Wellington Rato. O Curi intermediou essa negociação que vai levar o Wellington Rato ao São Paulo, mas especificamente em relação ao Arangues não existem negociações. O André Curi não levou o nome do Arangues para o São Paulo, pelo menos nesse momento, porque sabe das dificuldades do tricolor. O São Paulo não teria capacidade de investir 1,2 ou 1,4 milhão de reais por mês. Se o Arangues não tiver clube. E aí, pessoal, começando a falar da semana aí que vai pegar fogo pelo sentido que o Belmonte afirmou em suas redes sociais semana passada que ocorrerá em novidades, aparecerão novos reforços do tricolor. E também lembrando que amanhã o São Paulo se representa e começa os treinamentos no CT da Barra Funda. Então assim, vai pipocar muita notícia, muita novidade de São Paulo nessa preparação aí para a temporada de 2023. E que esperemos, né, que São Paulo aí consiga aí, quem sabe, levantar um caneco. Mas vamos falar aí dos nomes. Em relação ao goleiro Rafael, acho isso, né? É um bom nome, por um bom valor, mas a gente tem que ver em campo, né? Até porque essa sina do Rogério Ceni aí já passou muita gente. Esperemos aí que o Rafael possa quebrar aí, dar uma segurança no gol, porque a gente deixou de ganhar alguns títulos aí por causa de goleiro, né? Lembrando de Thiago Volpe, Felipe Alves, Jandrei, dentre tantos outros, né? Sidão, Renan, Denis, ai meu Deus. Então é isso, né? Vamos ter que aguardar janeiro apenas, final de janeiro, começo do Campeonato Paulista. Então São Paulo tem um mês aí de treinamento. Já é o que o Tironi falou, né? Não tem o que reclamar, né? Não pode reclamar, né? Tá vindo tudo que o cara pediu. Então agora tem que botar essa equipe pra jogar. A bola da vez agora é o Rafael, que foi a segunda contratação. Lembrando que a primeira foi o Pedrinho. O Pedrinho também que tem um histórico de ter passado por diversos clubes e não ter estourado. Mas, por exemplo, o Luciano foi assim. O próprio Caleri ainda que tem ido bem no Boca, mas também foi estourar mesmo no São Paulo lá em 2016. E depois aí ficou pingando de clube em clube até voltar pro São Paulo. Então tomara que esse tipo de jogador que vista a camisa do São Paulo e se identifique e jogue bem para caramba. Falando dos outros nomes, o Wellington Rato só precisa de definição Atlético Goianiense e São Paulo, no sentido que o Atlético Goianiense aceitar a prova de São Paulo, porque o Wellington Rato está irredutível e quer jogar no São Paulo. Então acho que é uma questão de tempo. E com relação ao Marcos Paulo, definição burocrática, mas é outro aí que também parece que vai vestir o manto tricolor. Nossa Aranguiz, como o próprio Nicola falou,
e o próprio André Hernan falaram, né? É um jogador que viria se aceitar reduzir e bem seus vencimentos, porque lá na Europa, em Alemanha, ele ganha na faixa de 1.200.000, 1.400.000, e aí no São Paulo não dá pra pagar não. Bom jogador, mas um pouco fora da realidade do que é o São Paulo no momento, né? Então é isso. O São Paulo aí se movimentando no mercado da bola. Esses nomes aí já estão pipocando há um tempinho, mas cada vez parecem estar mais próximos. Mas virão mais, isso não há dúvidas, até porque saíram 7, estão chegando 4, mas virão mais, mas com um custo menor, a verdade é essa, né? Então é isso, pessoal, vamos ficar ligado aí, porque essa semana promete, é o São Paulo aí retornando às atividades. Vídeo que a Copa do Mundo para o Brasil foi pro brejo, e agora só tem semifinal, então é mais espaçado. Então o futebol brasileiro volta a retomar o seu lugar e vamos aí apresentar diariamente as novidades do São Paulo Futebol Clube, tá ok? Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC, e para você que fica ligado em tudo do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? E sua opinião também com relação a esse reforço de São Paulo. Saudações e cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.